Olá, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas de ciências e vamos falar um pouco mais sobre os micro-organismos. Hoje nós vamos falar sobre as bactérias e os antibióticos. Os antibióticos são aqueles remédios que a gente toma para combater as doenças causadas por bactérias. As bactérias, elas podem causar doenças. As bactérias, elas estão presentes em toda parte e podem ser transmitidas de diversas formas, pelo ar, pela água, pelos alimentos contaminados, por objetos e também pelo solo. Elas fazem parte da constituição normal do organismo humano, ou seja, elas já estão presentes na composição do nosso organismo. Porém, quando elas vão parar em uma região do corpo onde não estão acostumadas, elas podem causar doenças. Por exemplo, bactérias presentes nas mãos, elas podem ser levadas à boca e desta elas vão da boca, elas vão parar no estômago e no intestino, provocando doença como diarreia, por exemplo. O que está querendo dizer é que mesmo essas bactérias, elas fazendo parte do nosso organismo, quando elas vivem no local onde elas já estão acostumadas, a gente pode conviver com elas vários e vários tempos sem sentir nada. Porém, quando elas saem de um local do nosso corpo para outro, onde elas não estão acostumadas, elas podem causar doenças. Algumas doenças causadas por bactérias. Aqui a gente pode observar algumas doenças causadas por esses micro-organismos, os sintomas, a transmissão, o tratamento e a prevenção. Vamos ver a tuberculose. Bom, os sintomas da tuberculose é febre, tosse crônica, emagrecimento e perda do apetite. Ela pode ser transmitida com gotículas de salivas que são expelidas ao falar, tossir e espirrar, compartilhar objetos e utensílios como copos, talheres e entre outros. O tratamento dela, como a gente já viu, é o uso de antibióticos. O tratamento de todas as doenças causadas por bactérias é o uso de antibióticos. E a prevenção é a vacina BCG. Tem também o tétano. O tétano, ele tem, os principais sintomas dele é tensão, rigidez e espasmos muscular, principalmente dos músculos respiratórios. A transmissão é a entrada da bactéria via ferimento na pele. Ou seja, quando você se corta ou pisa em algum prego, em algo que causa algum ferimento e que as bactérias estejam presentes naquele objeto, então você pode acabar contraindo o tétano. E o tratamento é através do antibiótico, a prevenção é a vacina DTP, DT e DT. E tem também a leptospirose. A leptospirose tem como sintomas a febre, a tosse, cansaço, dores musculares e na cabeça, náuseas, diarreia e desidratação. Ela é transmitida através do contato com a urina de animais contaminados ou com a água contaminada. E o seu tratamento é também o uso de antibióticos. E a prevenção é eliminar vetores como o rato. O rato, ele é um dos principais transmissores da leptospirose. E a sua transmissão, ela se agrava mais nos tempos chuvosos, onde a gente pisa no chão molhado, em água suja, em lugares onde tem bastante sujeira, onde os ratos habitam. Então, eliminando esses roedores, mantendo a casa limpa para que eles não se aproxime da nossa casa, é uma das formas de prevenir a leptospirose. E a meningite meningocócica. Os sintomas são a febre alta, dor de cabeça, náuseas, rigidez do pescoço, cansaço, dor de cabeça severa e nas articulações, confusão mental e manchas avermelhadas na pele. A sua transmissão se dá através de gotículas da saliva que são expelidas ao falar, ao tossir ou espirrar e compartilhamento de objetos de uso pessoal.
A prevenção também é o antibiótico, o uso de antibiótico. Ou tratamento é o uso de antibiótico. A prevenção são as vacinas. Aqui a gente pode observar que todas essas doenças causadas por bactéria têm o seu tratamento através do uso de antibiótico. Então é muito importante que nós não tomemos esse tipo de remédio de forma descontrolada. Porque quando a gente toma antibióticos várias vezes seguidas ou por conta própria, sem uma prescrição médica, o nosso organismo ele pode se adaptar ao uso daqueles antibióticos e, porventura, se a gente vier contrair algum tipo de doenças causada por bactéria, o uso de antibiótico ele já não vai mais ser eficaz no tratamento dessas doenças, porque o nosso organismo já se adaptou ao uso daqueles medicamentos. Então, é muito importante que nós evitemos a automedicação e o uso de antibióticos sem a prescrição médica. As bactérias e os antibióticos. Você deve ter observado que o tratamento das doenças que estudamos hoje é feito com o uso de antibiótico. E o que são antibióticos? Bom, os antibióticos, eles são as substâncias específicas produzidas para eliminar, matar bactérias causadoras de doenças. Porém, o uso dos antibióticos deve ser feito respeitando os critérios médicos, como eu já falei. O médico é quem sabe a quantidade certa que a gente deve tomar e o momento certo. Somente este profissional pode, depois de realizar exames específicos, receitar o antibiótico adequado para as doenças bacterianas. Então, nada de ficar tomando remédio por conta própria. Sempre é bom consultar o médico antes de tomar qualquer tipo de remédio. Antibióticos e as superbactérias. Quando praticamos a automedicação, ou seja, nós tomamos essas medicações por conta própria, sem a consulta de um médico, nós podemos favorecer o surgimento das superbactérias, sabia? Você sabe o que é uma superbactéria? É uma bactéria resistente aos antibióticos, ou seja, ela se torna tão forte que dificilmente um antibiótico poderá matá-la. Chamamos essa condição de resistência. A bactéria se torna resistente ao antibiótico. Ou seja, quando a gente toma muito antibiótico sem a consulta médica por conta própria, é como se a gente estivesse alimentando ou fortalecendo as bactérias. E quando ela nos causar uma doença, aquele antibiótico que era para combatê-la não vai fazer nenhum efeito para ela. Então, é importante que a gente não utilize esse tipo de remédio sem uma prescrição médica. Vamos ver como funcionam os antibióticos. 2, 3, 4. No episódio de hoje, como funcionam os antibióticos? Você já ficou doente e teve que tomar algum antibiótico? Se sim, é porque você foi infectado por bactérias. São seres minúsculos que podem nos causar doenças leves ou graves, e os antibióticos são os remédios que matam ou fazem esses seres pararem de crescer. Para combatê-los, esse tipo de medicamento pode fazer a bactéria estourar, prejudicar a produção de proteínas necessárias para a criação de novas bactérias ou ainda afetar seu DNA. Quando as bactérias conseguem se defender do efeito dos antibióticos, elas se tornam resistentes, dificultando o tratamento do paciente. Para evitar que isso aconteça, devemos seguir direitinho tudo que o médico nos passar, certo? Muito interessante, não? Te espero no próximo episódio. Muito bem. Então, como a gente pôde observar nesse vídeo, só para relembrar, não utilize antibióticos por conta própria. Na verdade, a gente não pode estar utilizando medicamento algum. É sempre bom, recomendado a que a gente, antes de tomar qualquer remédio, vá ao médico para que ele possa passar o medicamento correto e na quantidade correta que a gente deve tomar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre os micro-organismos, principalmente sobre bactérias
e antibióticos, sobre as doenças causadas pelas bactérias, os sintomas, a forma de transmissão, a prevenção e até a próxima aula.